Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetfônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E o tema de hoje é inteligência artificial e terapia. Como algumas pessoas estão buscando a IA para fazer terapia psicológica. E o convidado, ele já esteve aqui e vem como, vamos dizer assim, uma segunda chance, um segundo papo, uma segunda oportunidade, porque ele já é um amigo de tempos, é psicólogo, pós-graduando em psicanálise clínica e saúde mental, entusiasta de cinema, política, filosofia e arte, música, enfim, além de ser um profissional de excelência. O nosso tema de hoje, o nosso papo, é sobre um tema que mistura tecnologia e saúde mental, principalmente inteligência artificial e terapia. Algo que cada vez, digamos assim, um grande número de pessoas estão buscando. E, obviamente, essas pessoas estão recorrendo a aplicativos de ferramentas de IA para conversar, desabafar e até buscar orientações que antes eram exclusivas de um psicólogo humano. Mas, será que isso funciona de verdade? Quais são os limites e os benefícios e também os riscos dessa prática? Para isso, nós vamos explorar com ele, o meu queridíssimo amigo Vitor Goulart. Oi, gente, um prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite, sempre um prazer, de fato. E, cara, um tema muito importante, né? É um tema que tá aí na baila, porque muita gente falando sobre isso, muito comentado em rede social, e é uma coisa muito importante, né? E, Vitor, é uma coisa muito importante e a gente tem que debater sim, porque, cara, o que mais tem sido comentado nas redes sociais ultimamente, o que a gente mais tem visto até em matérias de jornal, essa semana saiu num veículo de informação nacional, é como que as pessoas elas estão buscando a IA para fazer terapia. E você sabe, eu essa semana até fiz esse teste, se eu não me engano foi ontem, eu baixei uma IA muito conhecida, né, o chat alguma coisa, e de repente eu fui conversar com o chat. Vitor, é assustador como que o chat conversa com você. Óbvio, a gente que tem conhecimento sabe que é uma máquina, mas é muito surreal como que ele conversa realmente com você de, vamos colocar assim, na intimidade. Ele fala, oi, boa noite, como que você está? Como foi seu dia? É muito assustador. E aí eu venho com a primeira pergunta pra gente começar assim na lata. O que faz as pessoas procurarem a inteligência artificial como alternativa de terapia? É a praticidade, o custo, a curiosidade ou talvez a sensação de estar anônimo? O que você na sua área hoje, você acha que isso... Qual seria o fator? Conta pra gente aí. Cara, acho que é uma ótima pergunta que você está trazendo. Assim, da última vez que eu vim aqui, eu falei um pouco sobre tecnologia, eu falei sobre redes sociais, e naquele momento eu falei que a gente está vivendo um período muito novo, né? Assim, em relação à tecnologia, a estar na internet, a esse mundo virtual. E eu acho que, assim, não foge muito disso, né? Porque, olha, você está dando, no meio do que você estava apresentando para fazer a sua pergunta, olha como que você fala, no sentido de, realmente, cara, dá para confundir com o ser humano em alguma medida, né? Assim, é uma tecnologia que a gente não tinha antes. Os chatbots, durante muito tempo, eles foram usados ali que eram usados assim, em sistemas de venda, em sistemas da própria internet e que não chegavam a ter essa naturalidade, né? E hoje em dia a gente vê que então parece muito mágica, né? Assim, a ciência em algum sentido que a gente coloca,
quando a gente não sabe, dá para ser confundida quase como mágica. Tem uma frase interessante sobre isso, não vou lembrar ao certo quem disse ou o autor, mas, assim, a gente tem que se perguntar também justamente como funciona, né? Assim, da onde está tirando esses dados, a partir do que está tendo essas respostas, qual é o viés da máquina. Então, assim, tem várias questões que quando a gente vai falar sobre terapia, e aí a gente pressupõe pessoas que estão buscando, que estão em algum grau ali de sofrimento mental, o quão perigoso pode ser, né? Assim, eu vejo que a gente está passando por alguns momentos distintos, né? Que essa aproximação com a tecnologia, ela está cada vez mais presente. O celular é essa ferramenta que está no seu bolso 24 horas por dia, da qual você, assim, não tem uma separação mais clara onde a vida e a internet se separam, né? Assim, antes a gente tinha uma distinção clara, tanto que a gente falava assim, nossa, eu vou entrar na internet hoje, que a gente sentava assim no computador e esse era um momento ali de estar conectado. Então hoje a gente está o tempo inteiro conectado, né? Então já tem essa aproximação mais com essas tecnologias no sentido delas se tornarem cada vez mais cotidianas. E a outra coisa é que a gente está falando muito sobre saúde mental, né? Principalmente no pós-pandemia, né? A sociedade começou a colocar isso como algo de uma preocupação. Poderia falar da diagnosticação da vida, né? Assim, no sentido de, cara, hoje todo mundo está tomando um remédio, está tendo, tá enquadrado a um CID, então, assim, como isso está presente hoje na nossa sociedade e a gente poder pensar um pouco sobre isso, né? É uma loucura, né, Vitor? E assim, eu fico pensando, porque, cara, eu vou te falar, ontem quando eu pedi pro chat GPT conversar com ele, fazendo esse teste mesmo, ai, hoje eu estou assim, o que que você me indica? Ai, não sei, queria ver um filme ou algo do tipo. Gente, é como se realmente tivesse uma pessoa ali ouvindo. Isso é, na minha visão profissional, isso é muito perigoso, Vitor. Porque existem pessoas que, óbvio, N motivos, ou por questões financeiras, ou por questões do próprio preconceito da pessoa em não buscar um profissional de terapia. Mas uma coisa que eu acho muito também que de repente pode estar fazendo com que outros tipos de pessoas busquem a IA como terapia é essa questão de às vezes você se sentir que você está falando para uma máquina, não para uma pessoa. Isso levanta uma questão muito grande, né, assim, sobre a própria reflexão sobre a tecnologia, né, assim, o que que a gente está evitando quando a gente não procura um terapeuta de verdade, né, assim, porque, assim, eu fiz o teste também com o ChatGPT, eu fui fazer minha pesquisa aqui quando a gente definiu o tema, sobre o que a gente ia falar, e assim, a IA, ela funciona de forma probabilística, né? Assim, ela é um banco de dados que ela vai ali tentar adequar a melhor resposta ao que você quer ouvir, né? Então, ela não te confronta, ela não pergunta. Assim, perguntas na IA são coisas assim, o que seria mais básico de uma psicoterapia, né? Que é fazer perguntas, assim, da própria poder escutar. A IA, ela trabalha muito bem com respostas, né? E a gente sabe que isso, assim, do básico da psicoterapia, seja psicanálise ou outro tipo de abordagem, eu falo mais aqui sobre a psicanálise, sobre a qual eu estudo, é que você precisa, não é uma experiência em si confortável, muitas vezes, né? Assim, ela tem que ter os seus momentos de angústia ali, são necessários, né, para que uma boa análise aconteça, sabe? Então, quando a gente tira isso, e o ChatGPT, por exemplo, que é uma das ferramentas, ela tem muito esse viés confirmatório, no sentido de falar o que você quer ouvir, de falar o que seria provavelmente, em questão probabilística, do que seria a Uhum. resposta para você tá ali, tipo, para você que você gostaria, ele não te mobiliza para outro ponto, ele não faz que você saia disso para perguntas melhores, para outras perguntas, Sim, né? e principalmente não é humano, né, Vitor?
Não é Sim, humano, não é uma coisa que não tem a sensibilidade, a empatia de observar o que realmente está acontecendo através de você olhar para uma pessoa e ver que de repente no assunto ela baixou a cabeça, ela desviou o olhar. É muito complexo. Eu vou te falar, eu fiquei muito assim, caramba, aonde a gente vai chegar? Porque eu fiquei de verdade assim catatônico no início. Mas e aí eu quero, né, a gente está falando sobre a IA, sobre isso, quais os benefícios, né, a IA pode trazer nesse contexto? Porque assim, eu acredito que a IA, eu não demonizo a IA. Para mim, ela é uma ferramenta muito útil em alguns momentos, como um banco de dados. Mas e aí, quais os benefícios a IA pode trazer nesse contexto de terapia? Pode falar de acessibilidade, disponibilidade 24 horas, apoio imediato em momentos de ansiedade ou solidão? Porque assim, eu fiz três exemplos antes de fazer esse roteiro. O primeiro eu fiz para uma. Foi um momento de simulando uma crise de ansiedade. uhum, E a IA responde, indica música, pede para contar até 10, respirar fundo. Eu falei, gente. Outro no momento de solidão, uma pessoa depressiva procurando alguém para conversar. E outro no momento de dia a dia, como se fosse conversar com um terapeuta. Cara, eu vou te falar, eu não aprovei muitas coisas ditas ali. Porém, às vezes, não, de repente, eu acho que você não acha que poderia haver uma conscientização desses grandes donos, né, as grandes inventoras, vamos colocar assim, das IAs, de quando a IA percebesse que a pessoa está procurando ajuda psicológica, ela parece assim: o que você acha de procurar uma ajuda psicológica? Você acha que esse seria um benefício bacana da IA, se a IA fosse programada para fazer isso? Então, tem dois casos, a gente está falando muito sobre isso agora, porque tem dois casos que vieram muito à tona de dois adolescentes, né, que utilizavam, que conversavam, com esses chatbots, e eles acabaram se suicidando. Então, assim, a gente já tem riscos documentados, né, que associam, por exemplo, essa prática relacionada à IA, com talvez uma maior taxa de suicídio, É assim, uma em loucura, questão né? como apoio emocional, como terapeuta. Então, assim, é claro que a gente está falando de uma tecnologia, de uma ferramenta, né? Assim, quando a gente estava escolhendo esse tema, e a Uhum. gente estava procurando outros temas, eu trouxe para você a questão do jovem Werther, Uhum. do livro. Então, assim, o livro é uma tecnologia, né? Por mais que ela. Sim, sim, é uma grande tecnologia, né? Exato, assim, quando a gente pensa ali no começo da imprensa, né? Assim, no Sim. sentido de você poder imprimir livros, as pessoas, ser mais comum que as pessoas acessassem os livros, assim, isso gerou uma mudança. Um cara escreveu um livro que, a partir de amar tanto uma pessoa, se matou. Ele escreveu essa história, e outras pessoas se identificaram com o livro e fizeram a mesma coisa, assim. Então, a gente está falando de um problema da tecnologia em si, do livro, ou de talvez como seja usado, assim. Porque o livro claramente não é o problema, né? O livro é uma tecnologia muito importante. Então, quando a gente fala de IA, sim, a gente tem que pensar como uma ferramenta, né? Mas a gente está muito no começo, né? A gente está num modo de experimentação livre, onde estão acontecendo coisas e a gente está vendo, tentando encaminhar alguma direção do que, bom, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, talvez não seria bom ir para esse caminho. E, assim, é claro que quando eu estava estudando para falar um pouco sobre isso, tem algumas pesquisas muito interessantes utilizando a IA como uma assistente, no sentido assim, a gente trabalha muito com a fala. Uhum. Então, assim, num dia que talvez claro, com uma aprovação do paciente, do analisante que está ali, que as sessões fossem gravadas, transcritas, passassem por uma IA para poder reconhecer padrões, assim, no sentido de significantes que aparecem, como um banco de Uhum. dados, Uhum. assim, que pudesse auxiliar. Sim. É, Tem uma pesquisa muito legal, eu não vou falar muito sobre ela, porque de fato eu ainda não fui a fundo para ver. Uhum. Uhum. O Christian Dunker está falando muito dessa pesquisa. Se eu não me engano, é da UFRJ que está tentando fazer esse uso da inteligência artificial, acho que por meio de sonhos,
a pessoa de relatos de sonhos, e a partir disso eu conseguiria prever uma crise psicótica, assim. Nossa, gente, interessante. Achei muito bacana também, não tive tempo ainda de poder ir a fundo, de poder ler o trabalho, mas eu tô bem curioso porque é um dos usos, né? E aí, voltando à pergunta, assim, sobre o que você estava falando, sobre disponibilidade 24 horas, né? O que que a gente está falando quando a gente coloca uma disponibilidade de 24 horas de um terapeuta, né? A gente está, por exemplo, quando a gente fala desse viés muito confirmativo da IA, a gente poderia falar empático, mas no termo técnico não seria empatia, porque, né, pressupõe que a máquina sente alguma coisa também. Exatamente. Então, essa forma acolhedora, que foi essa resposta que ele escolheu para que seria a melhor a ser dada, geralmente ela é um viés de confirmação, quase como um espelho. Ele quer falar o que você quer ouvir. A gente estava falando sobre isso. E o mundo real não é assim, a vida não é assim, né? Então, assim, quando você tiver essas frustrações, para fora, para a vida, quando alguém, por exemplo, não for acolhedor, o que acontece? Como que vai. Talvez o soco fique 2 vezes maior, né? 3 vezes maior. Assim, a análise tem muito disso. Você tem o seu horário naquela semana, no seu dia, O seu você espera. compromisso, a sua rotina, exatamente. E Vitor, e aí que eu vou abrir um gancho aqui sobre esses riscos que eu vejo que a IA ela pode trazer na psicoterapia, na análise, na psicanálise, porque para mim é um perigo muito grande tentar substituir o acompanhamento humano por uma máquina. Porque é isso que você está falando, o espelho, a máquina ela sempre vai ser um espelho. Eu acredito que assim, o dia que ela chegar a ser como um humano, eu acho que a humanidade acaba ali. Porque vai ser uma coisa assim muito, muito séria quando a máquina ela conseguir raciocinar, entender nuances do ser humano. Porque assim, aí todo mundo vai ser descartável, todo mundo vai ser substituível. Entende? Eu tenho muito medo disso. E aí, vamos juntando duas questões em uma. Eu acho que assim, substituir a máquina por um humano é muito perigoso e principalmente nos termos da ética. Uhum. Porque olha só, tudo hoje está na nuvem. Nossas Sim. conversas de WhatsApp que a gente pensa que apaga, não apaga nada, criptografada, vai tudo para nuvem, vai tudo para meta. Você acha que como é que a gente vai garantir, principalmente, sabe, a questão de ética, de você guardar as informações num bate-papo terapêutico como a IA? Elas vão estar. Será se você acha que elas vão estar protegidas, vão ser usadas de forma indevida? Porque, por exemplo, quando alguém conversa com o terapeuta, ele tem um juramento, né? A gente não pode falar o que acontece, etc e tal. Claro, é como se fosse um confessionário pro padre. Você não pode, em hipótese alguma. Mas e de repente a pessoa que está ali conversando com a IA começa a contar coisas, etc e tal, você acha que haveria esse código de ética, essa conduta das grandes big techs? Assim, a gente não tem hoje, né, algo que indique para esse plano, no sentido de uma ética, assim, como que a IA, né, ela se alimenta? Ela se alimenta de dados. Assim, ela usa dados, quantidades imensas de dados, para que ela possa continuar se aperfeiçoando. Não é à toa que cada vez mais pessoas, quanto mais pessoas usam, melhor ela fica, porque ela vai ter mais dados ali para poder escolher a partir de uma probabilidade para indicar uma resposta que seria ali a mais correta, né? Então, quando a gente pega nesse sentido, fica muito na mão de empresas, né? Assim, fica no sentido de que a gente pode ter regulações nisso no futuro, se caso, por exemplo, a gente for usar a IA como um instrumento auxiliar ali, no sentido do que eu estava falando sobre essas pesquisas, mas hoje não indica nada do que seria ali. Os seus dados ficam com essas empresas. A gente aceita ali, né? Toda vez que você entra ali sobre aceitar aquelas coisas que aparecem chatinhas,
que você tem que marcar para você poder se cadastrar, você está aceitando que eles usem os seus dados. Então, assim, não pressupõe nenhuma segurança em relação a eles, né? E a gente sabe que ficam na mão de empresas, e aí a gente vai entrar numa questão sobre capitalismo muito grande, sobre como esses dados eles influenciam em muitas coisas, desde como consumir, desde como o que aparecer para você ali, no sentido algorítmico, né, que ainda é muito nebuloso para a gente de fato não sabe, não tem uma abertura de como funciona. Então, como dar uma segurança de fato sobre uma relação ética, e aqui eu não digo ética nem só sobre esse sentido de guardar sigilo, mas, por exemplo, o que me garante que aquela resposta, por exemplo, que a IA está dando, ela é ética. O que a IA pressupõe como um sentido de cura, de melhora. Eu não sei da onde a IA está pegando esses dados para poder basear numa resposta. Tanto se ela pode estar pegando de livros, de questões acadêmicas, ou está pegando de outros tipos de pesquisa que já baixam muito a qualidade. Ou pegando do café com teu pai, né? Sim, exato, a gente não sabe de onde estão vindo esses dados, quais são os vieses da IA, né? Assim, ela vai dizer muito, é um espelho, só que é um espelho quase perfeito, né? Ele só vai te Uhum. devolver. Você estava falando sobre essa relação com espelhos, eu acho que tudo é um espelho, né? Assim, Sim, só que sim. até o próprio analista é um espelho, mas um espelho deformado. Assim, ele não te devolve exatamente o que você quer, né? Não é desconforto. Eu acho que, assim, para a gente entrar nessa questão ética, a gente não tem segurança nenhuma disso, assim, em relação tanto a sigilo quanto qual é o preceito que a IA usa para poder dar essa resposta para o indivíduo, né? Então, assim, ainda são questionamentos de uma tecnologia que está aí há pouco tempo. Ela não é nova, assim, a gente pode falar, por exemplo, da Elisa, que é o primeiro chatbot, acho que ela é de 1965, 66, e Olha. ela foi feita como para ser uma terapeuta. E ela usava truques muito simples. Ela tinha um banco de dados com Aham. palavras a quais elas se ligavam, e ela, às vezes, só repetia palavras em forma de pergunta. Ela usava as mesmas palavras que você usou para falar sobre o que você estava querendo dizer ali, e, e devolvia de alguma forma. E isso gerava assim, uma questão terapêutica, de certa forma, no sentido de você produzir algo. Assim, quando a gente fala sobre essa questão do chat GPT e por que tanta gente talvez fique nisso, é ali, pelo menos no curto prazo, e depois começa a ter problemas, né? Assim, depois de 3, 4 meses, a gente está começando a observar que ela impulsiona a busca por terapia. Tirando esses casos, por exemplo, muito graves de suicídio, ela impulsiona porque, imagina, você tá ali só com aquilo que te autoconfirma, chega um momento, isso que não é humano, não é natural, que a pessoa quer mais alguma coisa, tá, mas você só me fala isso, pô, deixa eu, o que mais, sabe? Então a gente está vendo esse certo movimento, assim, dela dar uma impulsionada no sentido de que a pessoa, olha, não basta, né? Então, assim, para ali, para determinado momento, de você poder fazer uma produção, né? Às vezes de você poder escrever ali sobre o que você está falando, de você não se sentir sozinho ali naquele momento com esse chatbot, ele pode funcionar, mas a curto prazo, né? Assim, ele vai te deixar bem ali no momento. Isso não é uma terapia em si. Talvez ele seja um pacificador, né? Pacificador narcísico ali de momento. É. Mas que ao longo do tempo E não eu se não sei se sustenta. você já assistiu aquele filme chamado Ela. Nossa, adoro esse filme do Spike Gente, Jonze. Eu anotei para trazer ele. esse filme é o meu maior medo. Porque eu penso que vai chegar um momento, Vitor, e a gente está vendo que essas próximas gerações, elas estão com tanto medo de se relacionar, se relacionar com pessoas, né? Não digo só relacionamento afetivo, eu tô dizendo relacionamento com pessoas no geral, Sim. amizade, namoro e etc e vai. Cara, eu esses dias pensei muito nesse filme pra gente pensar nesse roteiro
e ele me veio assim como se fosse assim uma realidade nua e crua do que eu acho que tá pra acontecer daqui a um tempo. Porque pra quem não sabe, super indico procurar o filme Ela, é o Joaquim Fênix, né? Phoenix, né? Ele faz o papel principal e fala sobre como que vai se relacionando, né? As pessoas vão se relacionando com a IA. Gente, é um filme assim que aconselho a todo mundo assistir porque é uma coisa muito fora da realidade pra gente, mas ao mesmo tempo dentro da realidade. De 2013, né? Esse Assim, filme é olha de 2013. 2013. como alguns anos antes, mas assim, isso levanta alguns questionamentos que a gente pode fazer, né? É porque a gente está buscando essa forma de auxílio, né? É, né? Essa forma de relação, né? Assim, hoje a gente nunca viveu tão conectado ao outro, sabe? A gente nunca viveu tão com potencial de socialização, né? Mas a gente se sente sozinho. Assim, estamos o tempo inteiro conectados e cada vez mais tem esse sentimento de solidão, né? De ser mais um na massa. Poxa vida, Vitor. Pra quem já conhece o nosso chá da tarde, toda vez que toca esse sininho, significa que a gente tá chegando no fim do nosso episódio. Antes de terminar, a gente tem o nosso famoso jogo das xícaras. Que pra quem já conhece aqui já acompanha o nosso chá da tarde, já sabe como funciona. Porém, pra quem tá ouvindo agora, funciona da seguinte forma. A xícara número 1 é o chá de laranja com limão, isso ou aquilo bem rápido. A xícara de chá número 2 é um chá de canela. É um jogo rápido, eu vou ter que perguntar e ele vai ter que responder. Eu vou perguntar e ele vai responder. A xícara de chá número 3 é o chá de morango, uma reflexão para a vida, que o nosso convidado traz aqui para os nossos ouvintes. E a xícara número 4 é o chá de abacaxi com gengibre, uma situação problemática que o nosso convidado vai ter que responder uma pergunta direta e ele vai ter que responder direto. Atenção, vou embaralhar aqui, embaralha lá, embaralha cá. Vitor, da esquerda para a direita, você quer a primeira, segunda, terceira ou a quarta xícara? A quarta xícara? Ok. É a xícara de chá número 3. Chá de morango. Uma reflexão para a vida. Que mensagem você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes sobre esse chá, sobre esse nosso tema? O que você acha que é importante para as pessoas assim conhecerem? A gente está muito nessa discussão, né? Será que substitui um terapeuta virtual conseguiria daqui a um tempo? É claro que a gente está num momento que, por mais que as IAs assim, estejam muito melhores do que já foram antes, elas ainda não estão no nível de, como que eu vou dizer, substituir, né, um analista, o terapeuta. Porque existem muitas coisas que a gente não consegue traduzir em dados, né? Assim, principalmente num contexto de análise, né? Um terapeuta de carne e osso, né? Essa questão do contexto, da entonação, de como se fala, às vezes de um gesto. Isso tudo que se perde quando a gente fala com um terapeuta que seria IA, né? E que a máquina ainda não tem essa sensibilidade. Então é algo que a gente tem que estar atento, assim. Gente. Bem, Vitor, agora é aquele nosso momento apelidado pela Rayane de show da Xuxa. Pra quem vai ser o oi, esse momento é seu. Deixe seu arroba, né? Que você tá construindo aí seu caminho também na internet como psicólogo aos pouquinhos. Hoje eu vou mandar um oi para minha esposa que me permitiu estar aqui no escritório, porque a gente divide. Ela tá atendendo ali na sala pra gente poder gravar, né? Hoje ela fez essa troca porque ficou uma confusão, a gente precisa colocar um planner para ver, porque como a gente está dividindo o escritório, então a gente separa os horários. Aí, uns horários são meus, outros são dela, e eu não sabia que ela atendia 8 horas, eu tinha marcado 7. Então o meu beijo vai para ela hoje, que me permitiu estar aqui. Mar de coisas acontecendo, não dá para abraçar tudo ao mesmo tempo, mas sempre bom se seguir lá, é @VictorGoulartPsi. Isso aí. Vou tentar criar algum conteúdo sobre alguma coisa, quando for possível, e se for
também é interessante, né? Não, e principalmente também, se alguém quiser procurar o seu serviço, também pode mandar um direct lá, não é? Sim, Então, isso é eu tô com a super agenda importante aberta também. Então, ultimamente. isso aí, gente. Tô com a agenda aberta para alguns horários. Se for possível, se você quiser uma escuta, se você estiver passando por um momento de um sofrimento que você acha importante poder trazer isso, né? Fica aí a questão da minha disponibilidade. É isso aí, gente, que é importantíssimo. Vitor, muito obrigado. Você sabe que eu torço muito por você. Eu sempre, quando encontro sua mãe, eu falo isso. Ai, Rosimar, Vitor. Beijo, Rosimar! Rosimar, Vitor. É, assim, unanimidade também na área da psicologia. Fantástico. Então, assim, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Que venham outros convites, porque eu adoro conversar com você. A gente não vê o tempo passar. O pessoal da produção já tá falando que já estourou o tempo. Se for deixando falar, eu vou. A gente vai embora. 1h30. Entendi. Mas é isso, Vitor. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.